Bem, pessoal, hoje o Corinthians vai enfrentar o Deportivo Lara às 5 da tarde, um horário diferente, por isso a gente está fazendo um pré-jogo diferente para você que curte aqui o canal do Podcast Mão com todas as informações do jogo do Corinthians, né, que está desde terça-feira na cidade de Barquisimeto, na Venezuela. É uma cidade não tão pequena assim, 1.200.000 habitantes, né? Pouca gente ouviu falar da cidade de Barquisimeto, mas é uma cidade importante lá da Venezuela, cerca de 400 quilômetros de Caracas, na província de Lara. Por isso, o nome Deportivo Lara, um clube que foi fundado, quer ver, ó, em 2009. 10 anos, mais ou menos, do clube, né, 2009 para 2010, enfim, só disputou o campeonato venezuelano, na Libertadores da América nunca passou de fase, na Copa Sul-Americana nunca passou da primeira fase, é a primeira vez que o clube disputa uma segunda fase de Copa Sul-Americana, tem um título apenas do campeonato venezuelano de 2012, quando o Corinthians estava sendo campeão do mundo, o Lara estava sendo campeão venezuelano. A gente vai falar aqui bastante do jogo do Corinthians, né? O Timão está desde terça-feira lá na cidade de Barquisimeto. Toda a logística corintiana foi feita para os jogadores não sofrerem tanto, né? Saíram na madrugada de segunda para terça, 1 da manhã, para chegarem com luz. Eu estava conversando com algumas pessoas do Corinthians e a maior preocupação era essa, né? Por causa da situação precária do aeroporto da cidade de Barquisimeto, eles queriam chegar com claridade para evitar qualquer problema no pouso. Então chegaram por volta das 7h35, 7h40 da manhã de terça-feira. Foi tudo bem no voo, o Corinthians treinou na terça, treinou na quarta e ontem, inclusive, fez o tal do reconhecimento do gramado do estádio Metropolitano. O estádio do Lara é um estádio grande, ó, cabem 47.913 torcedores, segundo a informação oficial do Deportivo Lara, ou seja, cabe mais gente no estádio do Lara do que no estádio do Corinthians, por exemplo. Foi um estádio construído para a Copa América de 2007, recebeu alguns jogos da Copa América, num período em que a Venezuela estava chafurdando nos petrodólares, né? O dólar estava em alta, o chavismo estava em alta, o dinheiro lá estava sobrando e a Venezuela recebeu a Copa América de 2007. Hoje eles estão passando pelo problema que estão passando, né, com a ditadura do Maduro, mas enfim, isso aqui não é um programa político. O Deportivo Lara jogou contra o Corinthians no ano passado, né? Vocês se lembram, o Corinthians ganhou na Libertadores da América, o Corinthians ganhou por 2-0 aqui e ganhou por 7-2 lá em Barquisimeto. Foi uma partida antes do técnico Fábio Carille dar adeus ao Corinthians para a aventura na Arábia, né? No Al-Ueda. Enfim, o Corinthians tem um ótimo retrospecto contra o Lara. São 3 jogos até agora, 3 vitórias corintianas. O Lara marcou 2 gols, que foram os 2 nessa partida que eu citei, e o Corinthians marcou 11. 2-0 aqui, 2-0 aqui de novo, 4 com os 7 gols marcados lá, 11 gols nesse retrospecto contra a equipe do Lara. A gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, mas por enquanto eu estou falando do adversário, né? O Lara terminou na 14ª colocação no campeonato venezuelano desse ano. Eu vou repetir. 14ª colocação no campeonato venezuelano. O Lara não está bem, então o Corinthians tem uma tarefa, tem obrigação de vencer, né? Tem uma tarefa muito facilitada, porque além do Lara ser um time pequeno, não é uma boa fase que o time venezuelano vem passando. Dos últimos 5 jogos, eles perderam 4, venceram 1 só contra o Trujillanos na última rodada do campeonato venezuelano. Quando não valia mais nada, eles já não estavam classificados para a fase final. Disputaram a Libertadores desse ano, era o grupo do Cruzeiro, terminaram na 3ª colocação, por isso tiveram a classificação direta para a segunda fase da Copa Sul-Americana, né? O Lara não disputou a primeira fase, o Corinthians disputou, passou pelo Racing nos pênaltis, o Lara já caiu direto na segunda fase porque veio da Libertadores. Jogos do Lara na Libertadores contra o Cruzeiro, perdeu os 2. Perdeu 2-0 em casa e 2-0 lá em Barquisimeto. O Cruzeiro, então, time brasileiro que disputou contra o Lara a Libertadores, venceu lá
também por 2-0. Empatou os 2 jogos contra o Emelec, 0-0 em casa e 2-2 lá no Equador. E venceu uma partida contra o Huracan, foi a única vitória do Lara na Libertadores, venceu o Huracan por 2-1 em casa, o Huracan da Argentina, né, o time pequeno. Vocês lembram do Huracan? O Corinthians contratou Matias de Federico do Huracan, e o Huracan venceu por 3-0 na Argentina. Então o Lara terminou na terceira colocação, só na frente do Huracan, e esse terceiro lugar deu direito ao Lara de disputar a Copa Sul-Americana contra o Corinthians. Tem 2 jogadores argentinos no time provável que vai enfrentar o Corinthians, o Di Renzo e o Moreno, que é o principal jogador deles, que é o atacante, né? Vou passar aqui o provável Lara: Salazar, Aponte, de Jorge, Miers, Carrillo, Medina, Vargas, Centênio, Iriarte, Di Renzo, que é o argentino, e Moreno, outro argentino da equipe do Deportivo Lara. Sobre o Corinthians, a gente vai fazer diferente. Vamos ouvir o que o Jadson disse para a TV Corinthians lá na Venezuela? Então, acho que a viagem é um pouco desgastante, né? Mas a gente tem que agradecer a diretoria do Corinthians pelo esforço que fez, por conseguir um voo privado, né? Isso aí ajudou bastante, mas mesmo assim foi cansativo, mas é um jogo importante, a gente não tem como escolher o lugar onde vai disputar a partida, então a gente teve que vir para cá e a gente tem que dar o nosso melhor nesse jogo, que é muito importante para a classificação. Quem também conversou com o pessoal da TV Corinthians foi o Danilo Avelar, lateral esquerdo do Timão. A gente tem que manter a mesma concentração, a mesma intensidade. Sabemos que recentemente tivemos exemplos em campeonatos internacionais de que um resultado na primeira partida não quer dizer tudo ainda, então a gente tem que confirmar essa classificação, impondo o nosso ritmo, nossa intensidade e sair vitorioso de campo também. E o Carille também falou sobre o jogo de hoje. Fizemos um bom resultado em casa, né, que nos dá uma boa vantagem, não é confortável, mas é uma boa vantagem. Então aqui é da gente ficar com a bola, pelo menos no ano passado, quando a gente jogou contra eles aqui, o campo dava a condição de tocar a bola, de ficar com a bola, então a ideia é de entrar no campo deles e ter bastante posse de bola e procurar agredir bastante. Pois é, o Corinthians, que não tem o Ramiro, né, sentiu uma dor, um incômodo muscular na coxa direita, ficou em São Paulo. Não tem o Pedrinho e o Matheus Vital, que estão servindo a seleção brasileira. Aliás, ontem eu passei informação no Meu Timão, se vocês não leram, no site Meu Timão, né, que eu escrevo lá 2 vezes por semana, ou às vezes 1 vez, às vezes 3, enfim, não é muito certo, mas eu teria que escrever 2 vezes por semana. Ontem eu passei a informação que o Pedrinho recebeu pelo menos 4 contatos de times europeus. O Borussia Dortmund da Alemanha, que foi uma informação que, aliás, não foi minha, foi do blog do Perrone, mas daí eu dei uma apurada a mais e descobri mais 3 times que entraram em contato com o pessoal do Pedrinho. Não com o Corinthians, tá? Com o staff do Pedrinho. Atlético de Madrid, Porto e Ajax da Holanda já sinalizaram que farão ofertas pelo Pedrinho no meio do ano. Enfim, só um parênteses aqui. Pedrinho e Matheus Vital estão servindo a seleção brasileira e o Ramiro ficou em São Paulo. Então, muito provavelmente, o Carille vai ter que fazer uma alteração na equipe. Puxar o Love para o lado direito e colocar o Gustavo no comando de ataque. O Corinthians deve jogar com Cássio, Fagner, Manuel Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, a dúvida Sornosa ou Jadson, e daí o Wagner Love na direita, o Cleison na esquerda e o Gustavo no comando de ataque. Lembrando que o Everaldo também está em São Paulo, não pode jogar a Sul-Americana, já disputou a competição pelo Fluminense. Esse foi o pré-jogo, espero que vocês tenham gostado, com todas as informações da partida de logo mais 5 da tarde, horário de Brasília, Deportivo Lara e Corinthians. Beleza? Depois do jogo, a gente vai fazer um programa normal, 9 da noite. Não sei se vai ter pós-jogo aqui no podcast Timão. Enfim, se tiver pós-jogo a gente avisa. Se você tiver inscrito no canal e tiver ativado a notificação, você vai receber a notificação. Mas se não tiver pós-jogo, com certeza vai ter programa hoje ao vivo às 9 da noite. Podcast Timão Debate, falando tudo sobre a classificação corintiana na terceira fase da Sul-Americana, com a vitória esmagadora que vamos ter sobre o Lara. Eu tô com essa camisa aqui, ó, do Mundial de 2012, ó, final Corinthians e Chelsea, tá vendo? Esse dia foi louco. Um abraço, tchau, tchau.